Olá, você que me assiste. É uma grande satisfação gravar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Nós já vamos entrando aí no segundo livro que a gente chama de Poéticos ou Sapienciais, que é o livro de Salmos, que eu creio você que já está na leitura, você deve estar gostando muito de ler, até por conta do seu conteúdo tão bonito, né? Apesar de muitos temas serem um pouco pesados, digamos assim, temas um pouco tristes muitas vezes, né? Mas que realmente elas externam muitas das situações, ou talvez todas as situações mais relevantes da nossa vida. Então esse livro de Salmos é um livro extremamente gostoso e extremamente edificante, né? Assim como todos os livros da Bíblia, claro, mas este livro é um livro que nos traz assim muito prazer em ler, muito enlevo espiritual. É um grande prazer então poder estar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para a gente então prosseguir nas nossas aulas aí da Escola Bíblica. Quero convidar você a fazer uma oração, se ainda não fez. Dê uma pausa nesse vídeo para que você possa pedir a Deus, que é o autor desse livro, né? Que é o autor da Bíblia, que é o autor desse livro de Salmos e é o autor de toda a Bíblia, né? Para que ele realmente abra o seu coração, a sua mente, e para que realmente essa aula seja de grande proveito, que essa aula seja realmente edificante em todos os sentidos, edificante e que já tem sido edificante para mim, extremamente edificante, né? Porque o Senhor tem falado muito por intermédio da Bíblia, por intermédio da sua palavra. Então, dê uma pausa, faça uma oração para a gente iniciar, então, para a gente dar continuidade a essa aula. Muito bem. Vamos, então, rapidamente aqui fazer uma breve introdução a respeito do livro, né, de Salmos. Então vamos aí a essa introdução do livro de Salmos, quando a fé inspira a poesia. A gente propõe aí um título para essa lição, né? Mas tantas são as possibilidades aí de fazer dar um nome aí para essa lição de Salmos, né? Que a gente vai, na verdade, a gente vai estender bastante esse estudo, né? A gente vai ter vários encontros, várias aulas falando a respeito desse grande livro. Afinal de contas, a gente tem então 150 salmos, ou seja, a gente tem bastante conteúdo, né? Vamos lá. Uma rápida introdução a respeito da poesia hebraica, assim como a gente já falou lá no livro de Jó, e eu também não vou me demorar muito a esse respeito, é só para a gente realmente falar novamente, né, dar uma breve introdução a respeito da poesia hebraica. Eu me refiro, eu inclusive faço menção, né, convido você para que dê uma olhada novamente, se for o caso, né, na primeira aula do livro de Jó, né, quando a gente fala um pouquinho mais a respeito aí da poesia hebraica, né, e, enfim, a poesia hebraica, então, ela é basicamente aí, consiste basicamente, né, numa rima de ideias e não de sons. Por isso é que a poesia hebraica ela é muito interessante no sentido de que para qualquer tradução ela vale, ela não perde essa questão da rima, né? Que, por exemplo, uma tradução, se fosse do português para alguma outra língua, muitas vezes ela perderia, especialmente se a gente estiver tratando aí de poesias do classicismo, de Luís de Camões, por exemplo, né, em que a gente tem a rima de som, né, aquela rima bem definida, né, e de som, né. Enfim, a gente tem então na poesia hebraica, né, o paralelismo sinonímico,
que são onde nós temos aí ideias iguais com palavras diferentes. Eu coloquei aqui um exemplo, né? O Salmo 15, versículo 1, né? Salmo 15, versículo 1 diz o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Vejam que são dois versos com palavras diferentes, mas com exatamente a mesma ideia. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Né? Ideias iguais, palavras diferentes. O paralelismo antitético é exatamente o contrário, digamos assim, né? Onde a gente tem o contraste de ideias. A gente vê lá no Salmo 37, versículo 22, a gente vê essa questão aí do paralelismo antitético, que a gente tem contraste de ideias. O Salmo 37, versículo 22 diz o seguinte: Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Ou seja, quem abençoa possui a terra. Quem o Senhor abençoa possui a terra, e quem o Senhor amaldiçoa será exterminado. Palavra forte, né? Ok. Paralelismo sintético, ideias complementares. As ideias dos versos se complementam, né? Salmo 145, versículo 18, para a gente extrair aí um exemplo, né? 145, versículo 18. Diz o seguinte: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vejam que o segundo verso, né, ele complementa a ideia do primeiro. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. É um complemento, então, do verso anterior. Os dois versos se complementam. O segundo verso complementa o primeiro verso. Ok? Uma coisa que eu acho muito importante e que para a gente ter isso em mente, ok? Quando a gente se refere a Salmos, ok? A gente não se refere a Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, ok? Os Salmos, na verdade, ele é um livro, uma compilação em que existem 150 salmos. Então a gente não fala Salmo capítulo 11, a gente fala Salmo 11. A gente não fala Salmo capítulo 23, a gente fala Salmo 23, ok? Isso pode até parecer preciosismo, ok? Mas eu acho interessante a gente falar da maneira correta, né? Até para que quando a gente faz referência aos Salmos, né? A gente, e a Bíblia como um todo, né? A gente possa fazer a referência correta, né? Então, a gente não fala Salmo capítulo 10, a gente fala Salmo 10. A gente não fala Salmo capítulo 23, a gente fala Salmo 23. Tudo bem? Vamos lá. Os Salmos, né, eles são compostos de quê? De orações e cânticos produzidos pela experiência de adoradores. Bem, é exatamente isso que a gente vai ver no conteúdo de Salmos, né? A gente vai ver experiências de adoradores, experiências daqueles salmistas, né? E grande parte aí dos Salmos foi composto aí pelo rei Davi. O rei Davi atribuída a Davi aí a composição de 73 salmos, então é praticamente aí a metade, né? Porque já que a gente tem 150 salmos, se atribuída a ele a autoria de 73, é basicamente a metade, né? Então são as experiências desses adoradores, experiências desses salmistas, né? Que consistem, que compõem aí esse livro de Salmos, ok? Os temas principais, né, dos Salmos. Nós temos aí luta, esperança, triunfo, fracasso, gratidão, arrependimento, enfermidade, pobreza, exílio e injustiça. Isso principalmente, são os temas principais. A gente fica até um pouco difícil a gente fazer assim um rol taxativo, um rol assim, um rol que assim possa falar de todos os temas, ok? Mas os temas principais são esses, e são temas que permeiam aí a nossa existência, né? Ou seja, quem é que não passa por uma luta
uma guerra, seja uma guerra pela vida, seja uma guerra espiritual, não é? Quem é que não passa por lutas? Nós passamos por lutas a todo o tempo, certo? Esperança, triunfo, fracasso, enfim, tudo isso faz parte da nossa existência. E é por isso que Salmos fala tanto ao nosso coração, certo? Porque, afinal de contas, ele fala a respeito da nossa existência. Ele fala a respeito do nosso relacionamento, principalmente. Ele fala a respeito do nosso relacionamento com o Senhor. E é isso que é mais importante do livro de Salmos, certo? Bom, vamos lá. Jesus e os Salmos. Jesus ele citou muitos Salmos. Jesus ele falou muito a respeito do conteúdo do que a gente tem nesse livro de Salmos, certo? Por exemplo, a gente tem lá no capítulo 5, versículo 35 de Mateus, a gente tem um trecho em que Jesus fala, né, a respeito, ele se refere ao Salmo 48, versículo 2. Vamos lá para o capítulo 5 de Mateus, versículo 35, eu vou ler com vocês. Mateus 5, 35. Mateus 5, 35. Desculpe a demora. Mateus 5, 35 diz o seguinte: nem pela terra, nem por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Eu quero me referir exatamente a essa última expressão. Nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Vamos lá para o Salmo 48, versículo 2. O Salmo 48, versículo 2 fala exatamente dessa questão da cidade do grande rei, certo? 48, versículo 2. Seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Isso, inclusive, tem um cântico, né, muito bonito, né, que é inspirado aqui no Salmo 48, grande é o Senhor, certo? E aqui o final, né, o final desse versículo 2 exatamente é o que é citado pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 5,35. Mateus 27, 46, esse, inclusive, é uma das citações assim que eu particularmente mais admiro, né? E acho mais um dos pontos centrais aí da obra do Senhor Jesus e da Bíblia em si, né? Que é Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 em confronto com Salmo 22, 1. E eu creio que você já deva saber decoro o que eu vou falar, né? O versículo que eu vou dizer. O capítulo 27, Mateus 27, versículo 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1 é exatamente o que é citado pelo Senhor Jesus. Deus meu, eu estou lendo agora Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. E aqui também, em Lucas 23, versículo 46, a gente tem aí uma outra citação de Jesus ao livro de Salmos, né? Lucas capítulo 23, versículo 46 diz o seguinte: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Basicamente o seguinte, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso está em Salmo 31, versículo 5. Vamos lá para o Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Então Jesus, isso aí, assim, a gente extraiu somente 3 exemplos aqui para falar de Jesus, se referindo a Salmos, mas existem outras passagens que também falam a respeito, quer dizer, que relatam, né, Jesus se referindo ao livro de Salmos. Ok?
E então o livro de Salmos é uma compilação feita, uma outra informação importante, né? É uma compilação feita por ocasião do regresso do exílio babilônico. Então esse livro de Salmos, na verdade, é um livro, uma compilação, né? Que ela foi, então, concluída, na verdade ela foi iniciada e concluída, né? Após o regresso do exílio babilônico. Antes disso, a gente não tinha notícia de ter um livro como, de ter um material compilado, um material reunido, né, em uma única obra. A gente tinha aí salmos, a gente tinha poesias e cânticos aí compostos, e eles estavam meio que espalhados, e alguém chegou, né, e a gente não sabe muito bem quem foi o compilador, né, se foi um grupo de pessoas, provavelmente deve ter sido isso, compilou, então, reuniu isso num material sistematizado, certo? E que formou, então, o livro de Salmos. Bem, qual que é a estrutura do livro de Salmos? A gente basicamente tem 5 livros. O livro 1, o livro 2, o livro 3, o livro 4, o livro 5, certo? E sendo que o livro 1, que é basicamente a nossa aula de hoje, né? A gente vai, esta aula aqui é o livro 1, que vai de Salmo 1 até o Salmo 41, com uma doxologia em Salmo 41, versículo 13. O que é uma doxologia? A doxologia seria um arremate, uma palavra final de louvor. Isso para ser assim, muito, muito simples, né? Uma definição muito simples do que é doxologia. É realmente um hino de louvor, né? Que dá um fechamento, né? Para uma ideia, para um conjunto de ideias, que nesse caso aí seria esse livro 1, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Então, a doxologia desse primeiro livro, ela se encontra aí no Salmo 41, versículo 13. O livro 2, ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72, com a doxologia no Salmo 72, versículos 18 e 19. O livro 3, ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89, com a doxologia no versículo 52 do Salmo 89, eu já ia falar capítulo, e não é, Salmo 89, versículo 52. O livro 4, Salmo 90 até o Salmo 106, com a doxologia em Salmo 106, versículo 48. O livro 5, finalmente, Salmo 107 ao Salmo 150, com a doxologia exatamente no Salmo 150. O Salmo 150 inteiro é uma doxologia. Tudo bem? O Salmo 10, ele gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, para acompanhar a minha leitura. É um salmo que fala a respeito de um aparente sucesso dos ímpios e uma aparente vitória da injustiça. E eu quero falar a respeito disso, certo? Vamos lá. Salmo 10. Por que, Senhor, desculpe, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada
como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres, porque razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Muito bem, esse é o Salmo 10. E esse Salmo, eu creio que você já deva ter lido várias vezes, e eu creio que você já deva ter se sentido como salmista. Porque qual é o sentimento do salmista aqui, né? Qual é a grande motivação que fez o salmista escrever esse salmo? É a perplexidade. É a perplexidade perante a injustiça que parece permear, melhor dizendo, não é permear, mas a injustiça que parece estar vencendo. É o poderoso oprimindo o pobre, o órfão, a viúva, oprimindo o mais fraco e sendo feliz e se realizando, e aquele que é o oprimido, o fraco, o órfão e a viúva parecem estar desassistidos. Isso é muito complicado. Eu sei que você já deve ter tido algumas experiências, né, em que eu sei que você provavelmente deva ter tido alguma experiência de algum questionamento. Eu sei que provavelmente você, assim como eu já tive vários momentos assim, mas muito provavelmente você já se sentiu assim, ou já pensou dessa forma. Onde é que está o Senhor? Como é que isso pode acontecer? Como é que tanta injustiça pode acontecer nesse mundo? Onde está o Senhor? É uma perplexidade que muitas vezes ela nos invade. Onde é que está Deus diante de tudo o que acontece? Por exemplo, onde é que está Deus nessa pandemia? Onde é que está a bondade do Senhor aí nessas mortes e nessas pessoas que estão enfermas aí na UTI? Onde é que está o Senhor aí no meio dessa crise econômica que veio junto com essa crise da pandemia? Onde é que está o Senhor? Onde é que está o Senhor que ele parece que ele, até como os deístas dizem, né? Os deístas dizem o seguinte, que, fazendo uma figura, Deus seria alguém que deu a corda no relógio e deixou ao léu. Ele criou. Tudo bem. Parece que houve uma criação inteligente, parece realmente que existe uma divindade que é responsável pela criação de todas as coisas, mas me parece, os deístas dizem, muito provavelmente, ou melhor, tudo indica que esse Deus ele abandonou
a criação dele à própria sorte. Ele deu uma corda no relógio e foi-se embora. Eu confesso que muitas vezes essa perplexidade me aflige. De alguma forma ela incomoda às vezes. Mas é claro que não é essa a percepção que eu tenho e que você deve ter e que a Bíblia nos dá. Deus não é um Deus que criou todas as coisas e simplesmente abandonou. Deus não é um Deus que foi tirar um cochilo depois de dar corda no relógio. Deus não é um Deus que pegou esse relógio então e falou assim, olha, sabe o que é? Na falar a verdade, me parece que o que eu fiz aqui não foi uma coisa tão boa assim, então deixa pra lá, deixa a coisa rolar. Mas parece ser esse, muitas vezes, em muita medida, me parece que muitas vezes o salmista, ele abre o seu coração e até dá a entender que muitas vezes ele tem esse sentimento, né? Mas não é aquilo que é a verdade. Os incrédulos, eles podem até achar isso. Na verdade, o ateu ele nem crê que Deus criou todas as coisas, e o deísta, ele exatamente crê que Deus abandonou a criação dele à própria sorte, né? E ele diz aqui, o salmista, né? Ele diz que, porque no versículo 13, ele diz o seguinte, né? Ele diz que o ímpio, ele diz no seu íntimo que Deus não se importa. Né? Mais ou menos a impressão do deísta. O deísta diz o seguinte, olha, Deus criou todas as coisas, mas agora ele não se importa com mais nada. E o ímpio, como diz aqui o salmista, ele pensa da mesma forma. Eu vou fazer o que eu quero, porque não existe nada além do que a gente vê aqui. Não existe uma justiça, não existe algo superior que nos governe e que nos rege. Mas não é assim que a Bíblia, na sua completude, que ela nos mostra. Deus, ele se importa tanto com a criação dele, que mandou o Senhor Jesus para morrer por nós. E existem tantas passagens aqui que comprovam que Deus se importa muito com a gente, e se importa muito com a sua criação, com o homem e com tudo que ele criou, que não nos deixam dúvidas a respeito do seu amor e do seu cuidado para com a criação dele e principalmente com o homem, com o ser humano que ele criou. Tem aquela passagem, por exemplo, de Jesus chorando, olhando para Jerusalém e chorando, né? Ele chora, ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, eu não lembro o versículo de cor, ok, mas quantas vezes eu quis recolher você debaixo do meu abraço aqui, né? Como a galinha faz com seus pintinhos, né? Como eu quis tantas vezes fazer isso, mas você não quis. Você matou os profetas que eu mandei, você fez tantas coisas aí, você rejeitou o meu cuidado. Que mostrando realmente o cuidado que Deus tem para conosco, para com a sua criação. Deus não é um Deus que abandonou a sua criação ao léu, como os deístas dizem. E que, como muitas vezes, quando a gente vê a injustiça no mundo, quando a gente vê as coisas, o mal graçando, o mal permeando o mundo, a gente pode ter
a tentação, ou a gente pode ser levado a pensar assim. Mas não é assim. Tanto é que no Salmo, exatamente nesse Salmo 10, depois de do salmista ter exposto toda a sua perplexidade, né, dizendo, poxa Senhor, por que o Senhor está tão longe assim? Por que o mal ganha? Por que o mal parece ganhar? Né? Por que o ímpio está prosperando e aqui o pobre, a viúva, né, aquele que é oprimido, ele sofre tanto? Né? Por que o crente sofre tanto? Por que quem crê no Senhor passa por tanto sofrimento? Parece até que o Senhor nos abandonou. Né? O Senhor está tão longe da gente. Mas aí o próprio salmista ele diz assim, levanta-te, Senhor, levanta-te, versículo 12, né? Ergue a tua mão, Pai. Porque aí no versículo 16, o Senhor é Rei eterno. Então o salmista, ele passa pela perplexidade de um mal parecer estar vencendo, mas depois ele vem e diz o seguinte, ele reafirma a fé dele, olha, estou perplexo, mas eu tenho certeza que o Senhor é Rei eterno e que ele se levanta para fazer justiça ao órfão e ao oprimido. É algo muito que permeia a nossa existência. É algo que está sempre presente na nossa vida, essa questão da injustiça, e como é difícil a gente ser vítima da injustiça. E como é difícil a gente ver a injustiça, a injustiça ser feita, que é o que acontece nesse mundo, muitas vezes. Nem sempre. Aliás, o que a gente pode dizer é que, basicamente, a gente vê mais injustiça do que justiça sendo feita. Se a gente for pensar bem, se a gente for analisar com frieza, talvez a gente vai encontrar muito mais a injustiça do que a justiça. Começar pela injustiça social, a desigualdade que a gente tem no mundo, são coisas que nos trazem muita perplexidade. Que é essa questão da injustiça parecer que está vencendo, e que o mal vence, e que o bem está escondido. Né? Certamente é uma das questões que mais causam perplexidade para nós, que mais nos causam assim, que mais nos trazem angústia. Mas vem aqui o Senhor, a gente pode ter a certeza de que isso não está correto. A injustiça, ela pode parecer estar vencendo, mas ela está com os dias contados. A gente vê no livro de Apocalipse isso. A gente vê exatamente aquilo que João colocou no livro de Apocalipse, é para dizer o seguinte, que aquilo que parece ser verdade não é. Aquilo que ocorre nesse mundo, ele é algo que está sob o controle do Senhor, e lá nas regiões celestiais, João conta para nós exatamente aquilo que está sob a visão e sob a atenção constante do Senhor. Então, para que a gente realmente reafirme a nossa fé, para que a gente realmente não se deixe levar por essa questão, por essa angústia, e até muitas vezes por um fraquejar da nossa fé, talvez, porque, Pai, quanta injustiça existe, né? Quanta maldade nesse mundo. E aí eu chamo a sua atenção e a minha própria atenção, para que, apesar de o mal parecer estar vencendo, Deus ele quer nos usar para que nós sejamos um canal de bênção para as outras pessoas e para que a gente seja um pedacinho do bem no meio desse tanto
desse mar de mal, né? Para que a gente seja realmente usado nas mãos dele, para que a gente possa realmente fazer a diferença no meio de tanta maldade. Isso é muito importante. Isso é algo que o próprio Senhor Jesus, ele nos falou. Vejam só, no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 30, desculpem, a partir do versículo 31, diz assim, ele está falando do grande julgamento, mas eu quero extrair uma lição daqui. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade, vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vejam, que interessante essa palavra e quanta reflexão ela nos traz. Jesus ele quer que nós sejamos canais de bênção. Jesus ele quer que essa injustiça que está aqui no Salmo 10, ela está tão bem descrita, e que ela está tão bem descrita que ela expressa muitas vezes a nossa palavra, a nossa aflição e a nossa angústia com injustiça. Jesus ele quer que nós sejamos um canal para que essa injustiça ela seja diminuída e para que nós sejamos então utilizados por ele, usados na mão dele, para que esse bem, né, o bem ele possa ser ali pulverizado, digamos assim, e que ele possa assim aparecer nesse mal todo. Jesus ele quer nos usar para isso. Jesus ele quer que nós sejamos então canal de bênçãos para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam ver o bem também no mal de toda essa injustiça. Diz aí não sei se é verdade. Eu acho até que é. Mas dizem que chegaram para Billy Graham um pouco depois ali daquele atentado das Torres Gêmeas, ali no 11 de setembro, chegaram para Billy Graham e disseram o seguinte, perguntaram para ele: onde é que está Deus no meio desse caos? Você enxerga Deus nesse atentado, né? Derrubaram as Torres Gêmeas, Deus permitiu, Deus parece que deixou, e aí vou fazer uma cogitação, né? Os deístas dizendo, Deus abandonou, tá vendo? Deus abandonou a criação ao próprio Léo, olha. Ele deixa isso acontecer. Onde está Deus nesse atentado? Ao que Billy Graham teria respondido: veja, Deus está aí nos bombeiros, Deus está aí nos enfermeiros e nos médicos,
nessas pessoas que estão resgatando os feridos, que estão aí, a assistência, todas as pessoas que estão dando assistência aos feridos e às famílias, os familiares. Deus está aí. Olha o bem. Se você quiser ver o bem, você consegue ver o bem também. Se você quiser ver a mão de Deus no meio disso tudo, você consegue. Basta você querer ver. Então a gente precisa ser esse canal de bênção também. A gente precisa ser esse enfermeiro, esse bombeiro, essa pessoa que dá socorro, essa pessoa que faz com que o mundo, que essa injustiça do mundo, ela diminua. Vencer a injustiça, isso não vai ser possível nesse mundo. Essa injustiça, ela só vai ser derrotada na eternidade. Enquanto nós estivermos nesse mundo, a conta nunca vai fechar. A conta vai sempre ser, nunca vai ser equilibrada, nunca vai fechar. A injustiça ela sempre vai vencer. Mas a gente tem que ser esse canal de bênção. A gente tem que ser realmente o bem. Pedaços do bem no meio de todo esse mal. Você e eu, a gente tem essa responsabilidade. E Jesus, ele nos chama para isso. Ele quer que nós sejamos, então, um pedacinho do bem, nem que seja um pedacinho pequenininho do bem, aquilo que você pode fazer, aquilo que está ao seu alcance, ou que você tenha que até fazer um pouco mais de força, mas para que realmente esse mal, essa injustiça, né, essa questão da opressão e de tudo isso que a gente vê no mundo, para que isso seja mitigado, para que no mínimo as pessoas elas possam ver um pouco do bem e que elas possam ver Deus nisso tudo. Então, nesse sentido, é grande a nossa responsabilidade, que a gente possa fazer com que as pessoas enxerguem Deus no meio disso tudo. E é isso que Deus quer de nós, para que inclusive essas pessoas enxergando Deus no meio desse caos, que eles possam se chegar a Deus e se chegar ao seu Filho Jesus e aceitarem o seu Filho Jesus como Salvador. Essa é a grande tarefa que nós temos, certo? E é isso. Gostaria que a gente meditasse bastante nisso. Meditasse bastante a respeito dessa questão de nós sermos canal de bênção e canal do bem para as pessoas, para que as pessoas possam ver, ainda que no meio disso tudo, desse caos e dessa injustiça toda, que a gente possa ser então um pedacinho, um pedaço, uma luz no meio desse caos todo. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos use cada dia mais nesse sentido. E que a gente esteja preparado, esteja disposto, esteja realmente pronto a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, aquilo que Jesus ele disse, né? Olha, quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava doente, você foi me visitar. Que a gente seja assim, que a gente seja esse canal de bênção no meio desse caos todo. Que o Senhor nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima aula.